Só se tá fazendo 5 gols aí, Bora. Sabemos que a administração não é o administrador, mas Jesus está à frente também desse sistema. Vamos falar das seguintes áreas. Coloquemos assim a área. Peraí. Definição. A principal razão de ser, e aí já pode até que faz, coloquei a principal razão de ser, coloca assim, entre parênteses, segundo Peter Drucker, dentro do parênteses, Peter Drucker. O nome dele é húngaro. Então é D-R-U-C-K-E-R. Drucker. Tá? Então, Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, da história da bondade. Então, aí que eu estou falando. Razão de ser, então eu falei. Segundo Peter Drucker, missão. É a missão da organização. Daí que a gente criou, é o conceito de missão. Fecha parênteses. Ok? Bem entendendo? Falando que a principal razão de ser de uma organização, foi isso? A principal razão de ser, grifa embaixo, abre o parênteses e vamos colocar dentro do parênteses. Segundo Peter Drucker, aqui, dentro do parênteses. Segundo Peter Drucker, refere-se, pode colocar assim, a missão organizacional. Fecha o parênteses. Entendido? Ele está falando de duas teorias diferentes. A missão que Eu já sei como Peter Drucker, quando se diz a razão de uma organização, isso é a missão daquela organização. De uma organização. Estou muito. Coloquei definição. Teoria administrativa, eu estou aplicando a teoria administrativa e eu queria definição. Terceiro. A principal razão de ser. Pedi para vocês perfeito. Abra o parênteses. Estou me referindo a esta frase grifada. Estou dando um destaque para a frase grifada. E esta frase aqui, segundo Peter Drucker, tanto aqui, segundo Peter Drucker, refere-se à missão organizacional. Fecha o parênteses. O que estão entendendo do que eu escrevi agora? Só mais um pouquinho. Não, puxa. Passei, Marinho. Na inteligência dessa maneira sistêmica,
Então, o que eu estou dizendo no meu texto? Quando eu tenho essa frase, a principal razão de ser de uma empresa, de uma organização, esta frase significa missão organizacional, segundo as novas abordagens administrativas, que é através do Peter Drucker, esse estudioso que morreu na escrivania dele trabalhando por 97 anos. Coitado, né? Trabalhando. E eu estou usando aqui um pensamento sistêmico. Entendeu? Uma teoria. E o nome da disciplina se chama. Qual é? Pessoal, continuando. Áreas funcionais da educação. Entenderam aqui? Sim. Vamos lá, seguindo. Completando lá para ter uma organização. Tá? E uma organização é a produção de bens, ou a prestação de serviço, a produção de bens ou a prestação de serviços. Bom, aí nós estamos falando áreas funcionais da administração. Então, as organizações, olha que já não é difícil, né? Elas estão estruturadas, porém, por uma maneira didática de fazer uma leitura do mercado, se categorizou, aí se separou, diz assim, de um lado, tem aquelas organizações que produzem bens. O que é um bem? Seria um bem. Pode ser trocado, né? O serviço também pode ser trocado. Não, mas você quer saber do que é o quê? Bem é um bem. Mas uma caneta é um bem, o serviço é dar uma aula. Você dá isso para o bem. Olha o Wagner desapareceu. Com aquilo que é tangível, palpável. Isso é economia. Para ok? Tem organização, estruturou para produzir bens. O que é um bem? Algo uma caneta é um bem, um relógio é um bem, um óculos é um bem, que a gente mexe é o quê? Aqui, ó, categorizou tudo que faz isso, que é um bem, é um grupo de mercado, eles produzem bens. E tem uma outra parte, também Adam Smith, vai dizer o quê? Tem aquele trabalho produtivo, que produz bens, e até uma época se pensava que só trabalhava quem produzia alguma coisa. Entendeu? Isso lá no século passado, lá o cara tem que produzir alguma coisa. Se ele não fez uma cadeira, ele não trabalha. Então o que eu estou fazendo aqui não é trabalho. Está entendido? E também não deixa de ser verdade. Segundo esse autor, o que eu faço aqui nesse momento, que é estar trabalhando com vocês, a cabeça de vocês, isso é trabalho. Prestação de serviço. Tudo bem? Bom, isso lá no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, tem, beleza, a organização se organizou para produzir uma caneta, mas também tem uma organização que faz aqui e assiste, presta serviço para vocês que é educacional, por exemplo. A Unir presta serviço educacional. A educação é tangível? Pronto. Aí, então, estava correto o Adam Smith para hoje?
ficou ultrapassada, mas para aquela época estava correspondente à realidade. Só era trabalho quem produzia o bem. Por isso chama operário, o cara está lá, ó, pensando, suando, trabalhando, produziu o bem. Produziu a máquina, o computador, o carro, etc. Mas isso era no século passado. E esse cara que está trabalhando, que está lá, por exemplo, prestando um serviço que é atender telefone. Já saiu, já não é mais um professor, está lá para atender o telefone. Ele não está trabalhando? Está. Por que ele está trabalhando? Ele está produzindo o bem, uma caneta? Não está, mas ele não está também se esforçando, usando uma energia dele, que é humana. Então é justo que se pague por essa prestação de serviço? Sim ou não? Sim, mas por que é justo? Porque ele está trabalhando, está gastando energia. Mas olha só, para se entender isso só foi possível com a teoria das relações humanas de 1932. Não é interessante? Beleza. Então, estou dizendo para ir para frente, só para entender a contextualização. Para ir para frente, só tem dois grupos, okay, de organizações. Aquelas que produzem bens e aquelas que produzem pronto. Dá para se atrapalhar com isso? Com essa informação? Não. Daqui para frente esse é o pensamento. Mas como é que fica aquela empresa como a Microsoft, por exemplo, quando começou no computador. Não tinha aparelho, não tinha nada, não tinha território, não tinha nada, só tinha o computador. Hoje ela tem o mundo, né? Que se tornou essa empresa. Mas naquele primeiro momento, essa empresa nem produzia bem e nem produzia serviço. E se tornou, nos anos 2000, a empresa mais rica do planeta. Entendeu? Como é que fica isso? Dá para desconsiderar? Não vai ter esse tipo de caso também. Vocês vão analisar e não vai se encaixar nem como uma empresa que produz bens e nem como uma empresa que produz serviços. Está entendido? Mas isso é um pensamento muito grande. Aí é uma visão sistêmica. Porque ela é mais complexa ou ela é menos complexa? Muito mais complexa. Tudo bem? Então a gente sabe que ela existe, mas não vai se trabalhar com ela. Se alguém aparecer discutindo isso com você, tem que ter razão. Essa pessoa tem um pouco de razão. É você que não sabe disso. Tudo bem? Por hora, vocês só precisam saber, é importante que saibam que existem essas duas categorias. Empresas que produzem bens e empresas que produzem serviços. Entendido? Muito bem. Então vamos trabalhar esse tipo de entendimento nessas áreas administrativas. Diga, irmão. Já entendeu? Agora? Só para entender, quando você falou que entendeu, você falou na noite, né? Não entendi. Mas aí é o economista do século XIX, inglês. Virou. Mas isso aí é suficiente para a gente entender essa questão aí de serviço.
faz o trabalho produtivo. Quem não produz bem faz o trabalho improdutivo. Aí eu atualizo e pergunto se vocês concordam com essa tese. Quem trabalha na área de serviço acha que faz o trabalho improdutivo? Daqui que é minha calçada para limpar. Nossa. Mas, pô, esse daqui é para resolver a confusão. Não consegue confuso daqui. O sistema de operações, vamos avançar para a gente. Só porque eu estava professora na mesma linha. Continua. O quê? O sistema de operações, aí tanto faz. Tem sistema de operações, tanto faz. Agora, se é lá da indústria, da usina, ou se é aqui na loja da Riachuelo, tanto faz. É operação. Isso que a gente está falando. O sistema de operações é um conjunto de atividades e operações interrelacionadas. É um conjunto de atividades e operações interrelacionadas. E operações? Interrelacionadas. Envolvidas na produção de bens, produções interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou na prestação de serviços. Produção de bens ou na prestação de serviços de uma organização representando o modo como que estamos falando de operações, de competência, habilidade, operações representando o modo como esta transformação, representando o modo como estas transformações, ou seja, serviço para bem e para serviço, como o modo como esta transformação ocorre. Como essa transformação ocorre entre insumos, agora vamos uma palavra nova. Palavra nova não, né? Falando de bem é material. Material para a indústria tem que ser o insumo. Porque o que é o insumo para a indústria? Aí já produção de bens e serviços não vale a mesma coisa. Para o serviço é informação, mas lá para a indústria, por exemplo, que precisa para produzir a chapa de aço? Matéria-prima. Matéria-prima. E no caso é o quê? Aço. Minério de ferro. Isso. Minério de ferro, que é beneficiado. E aí se transformado na chapa de minério mais refinado. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Que é o som? Prima porque já foi beneficiado. Porque é lá da base, mas quando chega no processo, não pode chegar de qualquer jeito. Não pode jogar lá o minério de qualquer jeito. Tem uma seleção, aí já virou matéria-prima. Igual vai lá a matéria, né? O garimpeiro. Então lá pegou na matéria aquele treco lá, aquele chapéuzinho de metal. E aí ele vai trabalhando a água, vai minerando o metal, vai sair na água, aquela cera, metal. Essa é a matéria.
Tá nessa porque tu quer. Para indústria, estou falando desse refinamento. Tudo bem? Isso chama matéria-prima, não é matéria bruta. É melhorar. Daí então nós temos o bem material que se transforma no insumo. Isso é outro conceito, né? Para você tem que trabalhar para frente. Então eu estou falando aqui do insumo, né? Que transforma os insumos em produtos ou serviços. Transforma as forças dessa matéria-prima em produtos ou serviços. Tá sem sentido. Tá sem sentido, senhor. Mas, professor, isso pode ser serviço? Explicando. Transforma os insumos em produtos ou serviços. Quem tiver dúvida, depois vai lá no livro do Sobral e por favor pesquise, tá bom? Então, a gente na aula seguinte dá uma corrigida. Por favor, pesquise. Não venha falar droga pra cá, tá bom? O senhor falou entre O senhor falou entre insumos. Eu vou parar de explicar o que era insumo. Então, insumos que transforma em bens ou produtos ou serviços. Só está trocando agora a palavra bem por produto. Ok? Mas ele está se referindo à mesma coisa. É que não apareceram algumas palavras no mesmo parágrafo. Quer dizer a mesma coisa. Estou explicando essas palavras também. O fato é que, se a gente continuar assim, vai ficar transformação que ocorre entre insumos que se transformam em bens e serviços. E é o que acontece nisso. Está discordando dele usar transformação e transforma, é isso? Ai. Já não tinha. Esse bem Vai chiar pra caralho. Você colocar. esses insumos se transformam em bens ou serviços. Esses bens Forma, produtos, o produto seria o produto final, né? Final. é outra coisa. Não raciocine além disso que ele está escrevendo neste momento, por favor. Senão a gente vai ter que ir lá fazer um pensamento sistêmico e aí nós não vamos. Ela está lá na frente do carro. Tira até aí. Ok? Puxar outro. Fechando isso aí. A administração de operações, ações e serviços, a administração de operações, que operações? Essas áreas funcionárias. A administração de operações é uma atividade complexa. E a administração de operações é uma atividade complexa de administração que envolve. De administração que envolve. Aí 2 pontos. Agora sim vamos ver questão. Como é que está organizada esse negócio. Vamos ver
colocar assim, pedaços, umas áreas funcionais, tá? Que para a teoria clássica do Fayol, elas são 6 grandes áreas. Ok? E aqui os autores estão fazendo, volta a frisar. O livro é embasado no pensamento sistêmico. Então o autor vai lá na frente, volta. Para isso o aluno tem que dar a entender a linha do tempo da evolução do pensamento administrativo. Se eu não for ler o livro, você não vai entender porra nenhuma. Você está atento para isso. Então os autores escreveram o livro com o pensamento sistêmico, em rede, está raciocinando tudo simultaneamente. Se o aluno estiver atento nisso, ele não vai entender nada, ele vai começar a misturar teoria científica lá em 1903 com a teoria das relações humanas em 1932, com a teoria da burocracia em 1916, entendeu? E vai virar uma bagunça, realmente, na cabeça. Mas eu estou falando para vocês que parece que é bagunça, mas não é. Tem uma lógica. Agora não vai dar para você pensar isso usando o pensamento clássico, que aí você não vai entender, ele vai se atrapalhar. Tudo bem? Isso eu estou falando para nós, no cenário de administração de uma estrutura organizacional. Porque agora, quando você está lá na empresa, você diz assim, não, agora é o seguinte, a minha tarefa é atingir a meta de 10% ali no meu departamento. Como é que eu faço isso? Como é que essa estratégia se consolida? Eu vou dizer, não, agora eu vou falar com cada um aqui sobre isso. É assim, naquele momento? É o seguinte, no mês de agosto todo, eu vou falar com todo mundo como é que... E aí, pessoal, a empresa quer falência. Imagina parar tudo durante o mês de agosto só para eu ensinar todo mundo como deve fazer. É assim que acontece? Não acontece assim. Por que não acontece assim? Não, filho, deixa eu... Imagina, para todo mundo, vamos parar uma semana e vamos lá para a água de São Pedro preparar o planejamento da organização. Parou a empresa quando os dirigentes foram para lá, os diretores, os donos da empresa? Não. Entendeu? Então você não faz isso sequencialmente, linearmente. É complexo. Então os alunos estão dizendo, ó, pensar uma organização hoje, na atualidade, tanto faz se é uma indústria que produz os veículos da Ford, se é a Ford, se é a General Motors, se é qualquer outra chinesa ou japonesa, tanto faz. Entenderam? Porque é científico, pensamento. Então, tanto faz, pode produz isso, ou uma como, sei lá, uma instituição como uma universidade melhor do planeta. Digamos o MIT, lá nos Estados Unidos. Tanto faz. Isso. O importante é que uma definição que é comum a ambas é que há uma complexidade. É fácil entender isso, não é? Não é fácil entender isso de uma organizacional, não é? É complexa mesmo. Então, o seu esforço atual, ainda mais considerando que vocês estão primeiro e segundo semestre, quando vocês vão formar? Quando? 2000 e? No final ou no início do ano? Entenderam? Como vai estar o mercado lá em 2018? Sabem? Não, também não sei. Olha que legal. Também não sei. Não somos mágicos. A gente não faz um jump, né? Vai lá no futuro e volta e aí começa a construir um desejo a partir do primeiro. Não, o desejo é fantasia. Ok? Então a gente tem que estar atento nesse processo, tem que estar chamando a atenção para isso. Aí ele vai dizer, olha, por mais que existam essas funções administrativas que a gente vai apresentar aqui, por mais que exista tudo isso, isso não é uma coisa que acontece igual quem sobe uma escada. Não é assim na atualidade. Se lá no início do século
É tipo, exemplo aqui. Nossa, é tão difícil explicar isso, será? Então aqui, ó, você tem aqui uma caixa, por exemplo, do curso superior. É a mesma coisa, os padrões que a gente está mudando aqui nessas áreas, ok? Então, olha, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ok? Você tem uma faixa, sei lá, dois exemplos aqui, ó, mesma coisa. Está entrando em som. Quem está entrando aqui na universidade? Pode entrar um garoto que fez o ensino fundamental e não fez o segundo grau, por exemplo, ele pode entrar na universidade? Não, por que não pode? Por que não pode? Essa de capacitação. Porque Ele não foi garimpar, porque ele não passou por esse processo de desenvolvimento, então não pode. Que Deus quis. Outra pergunta. Já em 2017 vocês concluíram o curso, recebeu o selo nacional lá no diploma, e aí chegou um idiota qualquer que começou a inventar coisas, e esse camarada quer trabalhar como contador, como administrador. Ele pode. Mas ele é muito experiente. É justo para esse cara? Pô, o cara sabe tudo, mas ele não tem o selo lá. É justo com ele ou é injusto com vocês? Ou é injusto com ele e injusto com vocês? Como é que é? O cara não ficou 4 anos. Entenderam? Isso aqui. Bom, o que é controlável? O que é controlável? Olhando para esse raciocínio que eu acabei de falar, o que é controlável? O que é? O que vocês podem controlar? Na vida de vocês? As decisões do celular. Decisões sobre o quê? Sobre a sua vida. A minha você vai decidir, certo? Então, já ficou complicado o negócio. Eu já quero só de mim, a minha tem muito. Então a gente está falando, o que é controlar? O que está dentro do papel? E o papel está dentro da burocracia. O que a gente controla? O que está dentro ou o que está fora da burocracia? Só o que está dentro. Entendeu? E aí, beleza. Acabou aqui os 4 anos e aí veio esse início aqui. Bem? Me formou. Saiu. Tinha que sair para consumo, ó. Insumo aqui. E aqui a gente o cara não formou. Trabalhou a vida dele durante o sucesso. E agora ele vai buscar. Entendeu? Moral da história, para cada situação, para cada cenário, a gente construiu um novo processo. Mas nesse caso aqui específico, usando como exemplo a instituição de vocês, que estão aqui dentro, então, nesse caso específico, essa instituição foi preparada para atender esse pessoal aqui, ou esse aqui. Ela se organizou para atender quem? Tá? O pessoal que está aqui, fez os 4 anos e finalizou, ou esse pessoal que não finalizou? Tá? Alguém que está preparada para atender quem? Os dois, depois faz uma foto. Doutorado. Entendeu a incoerência? Dá para entender? Será possível? Está entendendo isso? Ou seja, o que está na burocracia é a única maneira da instituição controlar. Aí esse povo aqui está fora. Como é que faz o negócio? E aí, o que eu faço? Agora eu estou prestando um serviço. Eu vou deixar esse cara, tipo, dane-se, quero saber. É assim que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que ter um processo especial. Sabe, vai ter um cargo só que não exija tanto conhecimento dele. Vai ter um cargo que não exija tanto conhecimento dele. Vai ter o quê? Um cargo que não exija tanto conhecimento dele. Por exemplo, um cara que sabe fazer tudo de contabilidade, mas ele não tem CRC. Ele não pode estar no documento. Mas aí é justo que ele
trabalhe e ganhe bem o salário, então Não. alguém que tem o seu? Não. Isso não é justo. Esse se ferrou 4 anos. Por causa do bem que eu gastei para moldar o material para se tornar um insumo. Porque quando você entrou aqui nesse processo, você assinou um contrato. Entendeu? Só um exemplo aqui muito claro. Você assinou um contrato. Qual é o contrato? Chegar lá no final você tem um diploma, né? Uma formação. E aí como é que faz esse cara que não fez esse processo? É legítimo que ele também exerça a profissão de contador, por exemplo, ou administrador, seja, se ele não tem esse diploma, é justo? Não. Auxiliar administrativo. Porque a sociedade está assim, estruturada, organizada em áreas. Está entendido? Tudo bem? Fica mais para justiça. Tá? Então, quem está fora do sistema vai depender de quem? Ok, vai depender se saiu do sistema, depende de quem a solução de carro agora. Não, o gerente está ali. Imagina o cara sai dessa prova para depender. Gerente está dizendo, não é assim. Esse cara não fez isso, que era da caixa, saiu da caixa, não é assim. Dá para ser dessa maneira? Tá? Atendimento das empresas, você comprou lá um carro, não, acabou ali a linha de produção dele, só que você tem esse carro. Aí quebrou o carro, dentro ainda da validade, você chega lá, olha, chegou ainda de produção, não problema. Carro já você já recebeu o carro, já recebeu o carro, até pagando o carro, vai reclamar um pouquinho. Dá para ser assim? Não. Então depende de quem gestor. É simples fazer esse prêmio. Todo mundo está te ensinando a fazer A, e aí quando você chega lá, não, tem que fazer B e C também. Obrigado. Como é que se chama? Para entender aqui desde o ponto negativo. Então, vamos avançar. Já fiz o tutorial e vamos avançar. Primeira área, então, administrativa. Oi? Que é funcional. Planejamento. Planejamento do produto. A primeira área. Área primeira área, letra A. Planejamento do produto. 2 pontos. Desenvolvimento de um projeto de produto. Desenvolvimento do projeto de um produto. Essa é a letra A, né? Como é que se desenvolve o produto? Como é que lá entre parênteses precisa fazer para desenvolver o produto? Para cumprir a primeira área funcional. Então coloque lá, análise da, a palavra é outra, hein? Da fiabilidade, análise da viabilidade tecnológica, análise da viabilidade tecnológica e do potencial comercial. Potencial comercial. Bem? Aí eu estou planejando o produto, para se é viável tecnologicamente e também se vale a pena, né? Investir energia ali, entregar energia, e aí não tem retorno. Quando a gente investe em uma coisa, tem que ter um retorno. Senão você fica frustrado. Imagina o cara entregou o dinheiro capitalista, vou destinar aqui 500
para que o projeto se materialize. Isso é planejamento do produto, porque ele está dizendo assim, não, eu gostaria de vir para um computador. Vou dar um exemplo lá de 2002. Foi contratado pelo governo federal a Universidade Federal de Minas Gerais para desenvolver a tecnologia de um computador que pudesse ser vendido a $100 no Brasil. $100 hoje para quanto? O valor de um tablet, né? Então, o tablet é possível comprar por 200 sei lá, 250 reais, não é? Certo? O tablet é um computador mais funcionalidades, como você quer, sempre. Sim ou não? Não. Diferença. Precisa de mais potência e precisa de mais coisas para ser um computador. É possível, se chegar lá na frente, a gente ter esse computador de $100? Sim ou não? Se a tecnologia vai ser usada, fica mais barato. Então, toda vez que o processo se desenvolve, se aperfeiçoa, e mais pessoas dominam o processo, mais barato vai ficando, e assim sucessivamente. Ok? Isso é planejar o produto. É fácil fazer isso? Pensar isso, eu acabei de falar? Não. Imagina, eu quero criar um novo produto. Faça um projeto de criar um novo produto. Aí você tem que pensar que aquele novo produto se é viável, se o investimento que a empresa vai fazer ali vale a pena, você vai ter retorno. Não só isso. Por quanto tempo será viável? Eu não invento, eu estou criando agora, para que, só vai ter 5 anos de vida, um ciclo de 5 anos de vida. Então, vai ter que ser viável ao longo desse período. Porque se extrapolar já é prejuízo. Certo? Quando se criou, por exemplo, a Apple, o Steve Jobs partiu desse princípio. Então, quando eu criar uma tecnologia, um iPhone, por exemplo, ele tem que ter uma vida de 100 anos. Nossa, como que é possível? 100 anos lá na frente. Como é que eu vou planejar 100 anos lá na frente? Como faz o pessoal da área de petróleo, né? A Petrobras faz isso. Mas planejar lá no final do processo. Mas o petróleo não vai acabar assim. Mas e aí, eu vou esperar acontecer isso 100 anos lá na frente? Ou eu vou começar já a me planejar desde já? Desde agora? Não é? Então o negócio é quanto aqui, né? Não, é elaboração aí. Isso é planejamento de produto. Ok? Então, aí existe um pouco de pesquisa, de conhecimento, metodologia, gestão, controle, então não é simples, né? Então por isso que um leigo, por mais que ele tenha aprendido no dia a dia a administrar financeiramente uma empresa, por exemplo, não quer dizer que ele tem que ganhar o mesmo salário que eu tenho agora um diploma de nível superior técnico, formação profissional. Não pode ser justo. Entendeu? Por isso que ninguém pode concordar com o presidente Lula, né? Ele fez, eu sou só tive aqui na sede, eu sou presidente da República, ele fala isso com orgulho. Estava vencido. Mas não vai ser por isso. Agora todo mundo tem que parar de estudar e estar uma vida com o senhor, né? Magicamente se torna presidente da República. Foi assim? Não. Porque o que é um presidente sindical? Um sindicato? Faz. Senão esses puxados com o poder público, e aí quem é que está hoje no poder? Só para a gente não ver no povo. Tá? Por que será que os estrangeiros dizem que a República Brasileira é a República dos sindicalistas? Por que será? Porque não gostam da gente? Brasileiros? Não tem nada a ver. Então tudo que é uma lógica, né? Não tem um sentido. Então é justo que seja assim, depois de ficar 4 anos, receber o selo, um documento oficial, vem outro bonitinho, começa a exercer aquela mesma atividade que eu, só que ele está ganhando mais do que eu, ou até a mesma coisa. É justo? Ah não, mas o cara tem família. Bom, aí é outro problema.
mais cliente no final do processo, na disciplina, entendeu? Quando faz a informação, tem uma mais cliente, senão imagina do lado desse aqui, eu dá para ser assim, pessoal? Não, tem crédito. Então tem esse planejamento de produto. Olha como eu peguei essa aplicação, o cara vai rodando, teoria. Função. Instalações. Uma função aí, área funcional, né? Instalações. 2 pontos. Definição das características físicas. Definição das características físicas das instalações. Ok? Ele vai escolher, mas só já dá para saber, né? Se eu quero montar uma oficina para consertar carro, aí eu tenho que, será que cabe? Mas é só saber que cabe, né? Cabe 2, 3 carros, 4 carros, máquina, entendeu? Aí eu vou olhar dessa maneira. Então, o meu projeto, pode querer montar uma oficina e colocar um escritório 2x2. Vai no metro quadrado, vai dar certo. Aí olha só, ele está dizendo, cuidado, isso também é uma área administrativa que você não pode perder. Porque ela é muito importante. Quero montar uma oficina de costuras para produzir malhas. Aí tem um tipo de máquina mais específica. Aí já vai ocupar outro espaço, então eu já preciso pensar no layout aí de forma diferente. Dá para fazer a distância, não é virtual, né? Fazer uma malha, por exemplo. Precisa disso aí. Terceira, processo produtivo. Mais 5 minutinhos para a gente tentar um pouquinho mais. Processo produtivo. 2 pontos. Escolha dos métodos. Aí é o processo produtivo. O processo que vai produzir o bem e o serviço. Escolha dos métodos, vírgula, tecnologias e fluxos. Métodos, tecnologias e fluxos dos processos produtivos. Ok? Quarta função, quarta área, né? Quarta área administrativa. Organização do trabalho. Organização do trabalho. Quarta área administrativa. Pode perder isso também. 2 pontos. Definição. Organização do trabalho. 2 pontos. Definição da estrutura de cada trabalho ou tarefa. Definição da estrutura de cada trabalho ou tarefa. Veja o que ele está dizendo aí. Não é só jogar a tarefa. Eu vou preparar o cara para executar a tarefa. Então, o que compete aquele camarada se eu tenho 10 na equipe? Ele vai fazer tudo? Né? Se eu tenho 10, os outros não fazer nada, só olhando qual os trabalhos que vocês se juntam para fazer de APS, né? Os outros tem 3 que ficam só olhando, tem 3 que ficam lá ralando. E aí depois querem levar a mesma nota. Isso aí é justo ou não, você tem que avaliar. Mas ainda tem que perceber. E que importante é essa distribuição das tarefas. É uma tarefa assim aleatória. Você, bonitinha, vai fazer isso aqui. Você, essa bonitinha, vai fazer isso aqui. Não. Tem que estruturar o carro, a função, o papel, as responsabilidades, as competências, a prioridade da hora, o melhor na hora do passo. Ok? Então, tem que estar estudado. Fechado? Vamos lá, Tá difícil. Fechado. Administração de estoque. Para a administração de estoque. 2 pontos. Administração
administração de estoque. Total, tá? Porque são vários estoques, 2 pontos. Determinação das necessidades de recursos, determinação das necessidades de recursos e materiais necessários à produção de forma a diminuir os custos operacionais. A penúltima, controle. Monitoração do desempenho do sistema de operações. Monitoração do desempenho do sistema de operações. E a última conta, a última área administrativa. Compras. Dois pontos. Comprar. Plural. Compras. 2 pontos. Administração da aquisição dos recursos necessários à produção de bens